Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Essa videoaula eu vou apresentar os conceitos básicos da plataforma Xamarin Forms. Na minha videoaula anterior, eu apresentei a plataforma Xamarin e mostrei que nós poderíamos criar aplicações usando o Visual Studio ou o Xamarin Studio e a linguagem C#, usando uma base de código única e compartilhada e realizando a compilação nativa de aplicativos para as plataformas iOS, Android e Windows. Então, recapitulando aqui rapidamente, nós vamos ter uma base comum de código, né, se nós criarmos uma aplicação usando o Xamarin, a plataforma Xamarin, e vamos ter a interface de usuário específica para cada plataforma, sendo que a base nativa pode representar até 75% do código compartilhado. E a interface do usuário específica, que é compilada nativamente, chega a representar 25% do código. Então, isso com relação à plataforma Xamarin. Então, nesta aula, eu vou falar e apresentar o Xamarin Forms. O que é o Xamarin Forms? O Xamarin Forms ele foi lançado em 2014 e é uma plataforma que roda no Xamarin. E foi originalmente criada como um kit de ferramentas de interface de usuário que permite aos desenvolvedores criar aplicações nativas, tá? Aqui seria mais as interfaces de usuário, né? Que podem ser compartilhadas entre Android, iOS e Windows Phone. Então, nessa figura, aqui nós temos uma abordagem tradicional da Xamarin e uma abordagem do Xamarin Forms. Note que aqui na abordagem da Xamarin eu tenho a base de código e para cada plataforma específica eu desenvolvo a minha User Interface. No Xamarin Forms, a minha User Interface ela também é compartilhada. Então, resumindo, com o Xamarin Forms eu posso criar interfaces de usuário nativo compartilhados com iOS, Android, Windows Phone, tudo isso usando a linguagem C#. Então eu vou criar interface de usuário nativo usando código compartilhado de forma rápida e simples. Os elementos do Xamarin Forms, eles mapeiam para os controles nativos, então o meu desempenho não fica prejudicado. Aqui, as interfaces, né, elas são processadas usando os controles nativos quando eu defino o código compartilhado. Por exemplo, um Maps, né, do Xamarin Forms, ele vai ser renderizado usando o respectivo controle nativo de cada plataforma. Tá? Então, as interfaces de usuário elas são processadas usando os controles nativos da plataforma de destino e permite que os aplicativos Xamarin Forms, né, mantenham uma aparência adequada para cada plataforma. Tá? Então, isso significa que os aplicativos podem compartilhar uma grande parte do seu código de interface com o usuário e ainda manter a aparência. A aparência e o comportamento original da plataforma. Tá? Além disso, se eu precisar de uma especificidade maior, eu posso misturar e combinar o código do Xamarin Forms com as APIs nativas. Tá? Os aplicativos Xamarin Forms ele pode ser escritos no sistema operacional Android 4 ou superior, né? iOS 6.1 ou superior e no Windows Phone 8. Os recursos disponíveis no Xamarin Forms são basicamente ele tem os recursos base que cada uma das suas
plataformas nativas possuem. Tá? Então tem pages, layouts, viu? Aqui tem as pages disponíveis, layouts, né? Os controles. Tem os recursos de two-way data binding, navigation, API animation, messaging center. E tudo isso, tá, com a seguinte vantagem. Você não precisa, tá, usar ou Java, ou Swift, ou Objective-C e programar especificamente para cada uma das plataformas. Você faz tudo isso usando uma única linguagem só, que é o C#. Então, os arquivos Xamarin Forms, eles são escritos em C#. Então, eles permitem a prototipagem rápida de aplicações que podem evoluir ao longo do tempo. Com a vantagem que eu vou ter aplicações nativas, que não têm as limitações de outros kits de ferramentas. Eu posso criar interfaces do usuário no Xamarin Forms de duas formas. Ou usando o código-fonte da API, né, do Xamarin Forms, que é C#, ou usando o XML, que é a linguagem, né, de marcação da Microsoft. E a abordagem que eu posso dar, eu posso usar um projeto de recurso compartilhado, né, que é um Shared Asset Project. Geralmente você faz isso quando você quer testar diretivas de compilação para cada uma das plataformas, ou quando você quiser distribuir o seu projeto, né, você usa um Portable Class Library, um PCL. Eu posso criar aplicações Xamarin Forms usando o Xamarin Studio, que é esse carinha que você está vendo aqui, ó. Na videoaula anterior eu mostrei onde você faz o download e baixa. Tá? Ou o Visual Studio. Aqui, olha, se eu clicar em New Solution, ó, tem cross-plataforma app Xamarin Forms app, usando a linguagem C#. Tá? Aqui ele vai criar uma aplicação Xamarin Forms, usando um Shared Project ou um Portable Class Library. Se eu clicar aqui em Next, olha, eu vou escolher aqui, ó. Tá? Então, se eu quiser distribuir, a opção mais correta é o Portable. Se eu quiser testar diretivas de compilação para cada uma das plataformas específicas, tá? Eu vou usar a Shared Library. Então, eu forneceria o nome e pronto. No Visual Studio, tá? Aqui eu estou usando a versão Community. Eu vou clicar aqui no Project e você vai ver, olha, eu tenho aqui cross-plataforma, a Blank App, Xamarin Forms Portable ou Xamarin Forms Shared. Aqui eu selecionaria. Tá? Então, ó, eu vou criar uma aplicação aqui. Vou chamar aqui, ó. Alô Mundo. Tá? Vou selecionar a opção Visual C#, Cross Platform, Blank App, Xamarin Forms Portable. Tá? App Alô Mundo. Eu vou clicar em OK. O que vai acontecer? No Visual Studio, eu vou ter uma solução contendo 4 projetos. Vamos esperar ele criar aqui. Você vai ver que durante a criação, quando ele está criando a aplicação para Android, ó, quando ele for criar a aplicação para iOS, o agente Mac vai solicitar a identificação de um computador Mac da Apple. Olha aqui, ó. Como eu não tenho esse recurso, tá? Ele vai criar o projeto, mas eu não vou poder compilar nem testar, certo? Tá, Windows Phone, WinPhone, ele está criando os projetos para cada uma das plataformas. Então, enquanto ele cria aqui, ó, eu vou ter, 3 projetos separados, né, para cada uma das 3 plataformas, e um 4º projeto que é o código comum. Então eu vou ter um projeto para iPhone, um para Android e um para Windows Phone. iOS,
né, Android e o Windows Phone. Eu vou ter um código compartilhado aqui, dependendo da abordagem que eu der, o Portable Class ou o Shared Asset, né? E eu vou ter os namespaces. Eu vou usar o Xamarin Forms Core e o Xamarin Forms XML, tá? Para criar as aplicações. Vamos ver se ele terminou aqui, ó. Então aqui ele está me solicitando a identificação do Mac. Eu não tenho Mac, então eu vou encerrar. Eu vou dar um close aqui. Se eu clicasse aqui, ó, ele pediria ou o nome do Mac ou o endereço IP. Tá? Então eu vou fechar. Uma coisa legal, nota que ele abriu o arquivo Get Started. Você pode fazer o download desse livro, tá vendo? É um livro que está em inglês, né? Mas é gratuito. Ele cobre, tá? Os conceitos básicos dos Xamarin Forms. Então, Available for Free. Então é só clicar aqui e baixar o livro, tá? Vamos ver aqui então a nossa solution. Olha aqui, ó. Deixa eu fechar esse. Olha aqui, ó. Ele tem aqui o projeto Windows Phone, o projeto iOS, que no meu caso vai estar prejudicado, né? O projeto Android e o projeto Portable, que é o projeto comum. Então, o código de cada um dos projetos é bem simples, tá vendo? Ó? No Android, eu só estou inicializando a minha app. O código da minha app, ela está aqui, ó, no Portable, tá vendo? É aqui, isso que vai ser executado, tá vendo? Aqui eu estou usando aqui um stack layout, tá? E aqui eu vou mudar bem vindo ao Xamarin Forms. Tá vendo? A minha app está aqui, ó, no código compartilhado. Aqui é o onStart, onZip, que é o ciclo de vida da aplicação, né? Então, eu estou usando a linguagem C# aqui, né? E aqui eu vou ter, ele vai criar uma label, tá vendo? Ó, com essa mensagem centralizada no stack layout, que vai ser bem no meio da tela. Tá? O código de cada uma das aplicações, como eu falei, ela é bem simples. Na verdade, vamos ver do Android, tá vendo? Ela só vai carregar a aplicação e chamar o new app, que vai criar uma instância da minha app, certo? A mesma coisa para o iOS e a mesma coisa para o Windows Phone, tá? Como eu não tenho Mac, eu vou fechar o projeto iOS e o Windows Phone vou focar somente no Android. Então, uma coisa que é interessante você verificar você vir aqui no Build Configuration Manager e verificar aqui, ó, o projeto compartilhado, o projeto Android, o projeto iOS e o projeto Windows Phone. Aqui, por exemplo, eu tenho que verificar se as opções de build dos projetos estão marcadas e do deploy, tá? Estão marcadas. Por exemplo, no caso do iOS, ó, eu posso selecionar a plataforma, tá? O iPhone e o iPhone Simulator. No caso do Windows Phone, aqui se eu estiver usando um emulador de tela, eu uso o x86. Se eu estiver usando um emulador físico, eu uso a ARM. Se eu deixar em CPU, posso usar qualquer um dos dois, tá? Então aqui está as especificações de deploy e de build. É bom você verificar. E no nosso caso aqui, como eu falei, tá? Eu não vou focar o Windows Phone e eu não tenho Mac. Então, na verdade, eu estou focando somente no Android. Correto? Então, eu vou ter, para cada uma das plataformas, tá? Através dos Xamarin Forms, um código nativo que é compartilhado. A grande vantagem dos Xamarin Forms é que você vai poder fazer tudo isso usando uma linguagem só, tá? Que é a linguagem C#, e você vai ter um código nativo compartilhado. Uma desvantagem que eu vejo na plataforma Xamarin Forms é que, naturalmente, você não vai ter
todos os recursos específicos de cada plataforma disponível no Xamarin Forms. Você vai ter uma base comum. Tá? Então, com isso em mente, nós podemos dizer que quando eu devo usar o Xamarin Forms? Bom, quando eu vou ter um aplicativo de entrada de dados, tá? Que não requer uma interface muito elaborada. Quando eu precisar de criar um protótipo ou uma prova de conceito. Quando eu precisar criar aplicativos que exigem pouca funcionalidade específica da plataforma. E quando as aplicações que eu tenho que criar, o código compartilhado é mais importante que a interface do usuário. Então, cada um desses casos, o Xamarin Forms atende muito bem. Agora, se você tiver que criar aplicativos que requerem interações especializadas, tá? Aí você já vai usar o Xamarin, né? E o código da interface específico no caso da plataforma, ou iOS ou Android, e Windows Phone também. Né? Então, se eu precisar de um aplicativo com um design específico, especializado, tá? Porque eu não tenho todos os recursos, tá, do iOS no Xamarin Forms, tá? Nem do Android. Eu tenho uma base comum. A interface de usuário gerada pelo Xamarin Forms, tá? Ela não tem a riqueza, né, que você pode obter usando todos os recursos da plataforma. Porque o Xamarin Forms, como eu falei, ele está ainda na sua versão 1 ponto alguma coisa. É muito novo ainda. Né? Existem alguns widgets que não existem no Xamarin Forms, tá? E você vai ter que se virar para criar aquele recurso. Então, se você tiver um aplicativo que usa muita API específica da plataforma, ou então suas aplicações exigem uma interface do usuário personalizada, e isso é muito mais importante que o código compartilhado, então você pode usar o Xamarin, né? E no caso aqui, usar os recursos do Xamarin iOS e do Xamarin Android. Certo? Então, eu vou definir aqui a minha aplicação Android como aplicação padrão. Eu vou dar set as startup project, né? Vou dar um build e depois eu vou executar só para você ver ela funcionando, né? É uma aplicação muito simples, mas você vai ver ela funcionando no emulador do Android, tá? Se eu quisesse trabalhar com projetos iOS, eu teria que ter um Mac aqui na minha máquina. Isso eu não tenho ainda. Então ele vai compilar, então, está dando o build, né? Olha lá. Tudo ok. Então uma coisa que eu preciso verificar também na aplicação Android, eu vou clicar em Properties aqui, ó, na aplicação, é verificar aqui qual a API do Android ela está usando. Geralmente, é bom você verificar se o seu emulador ele suporta a API definida ali na compilação. Aqui eu vou definir aqui, ó, essas opções. Então eu estou usando aqui a API Level 15, tá? Que dá suporte ao Android 4.0.3. Então com isso eu vou poder usar o meu emulador, ó, eu criei aqui AVD Nexus, nesse projeto aqui. Então, eu já compilei, então eu vou iniciar aqui e startar o emulador. A primeira vez que você faz isso ele é um pouco demorado, né? Porque ele tem que fazer publicação de código compartilhado. Tá aqui, ó, ele já startou o emulador, então ele vai continuar e depois nós vamos ver aqui a nossa aplicação sendo exibida, né, no emulador do Android. Eu vou dar uma pausa aqui porque ele vai demorar um pouquinho, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, aí quando ele renderizar aqui nós vamos verificar o resultado. Note que ele está fazendo o deploy, ó.
E olha aqui, ó. Bem-vindo ao Xamarin Forms. Está aqui a nossa aplicação no Android, no emulador do Android. Embora seja uma aplicação simples, né? Nós vimos que nós podemos criar projetos com código compartilhado, tanto para iOS, Android ou Windows Phone. Tá? No caso do iOS, você vai precisar de um Mac. Então, dessa forma, o Xamarin Forms, ele procura oferecer os recursos básicos para o desenvolvimento de aplicações com interface de usuário nativa e código compartilhado para as plataformas iOS, Android, usando uma única linguagem que é o C#. E eu posso usar tanto o Visual Studio ou o Xamarin Studio. Então, com isso, nessa aula, eu fiz um resumo do overview do Xamarin Forms. Até a próxima semana.